com o Espírito Santo. E continua, Senhor, falando conosco. É o que nós te pedimos, o que nós cremos. E a igreja aplaude o nome do Senhor. Vontade. A paz do Senhor Jesus, igreja. É uma noite poderosa, né? É uma noite que Deus já tem falado com a gente desde o início do culto. Eu, pelo menos, já recebi muito da parte do Senhor aqui. Na verdade, desde que eu vim para esse ministério, né? Eu tenho recebido a parte do Senhor. E sempre é um prazer e é edificante ser chamado para falar nesse altar. Muito obrigada, pastor, pastora. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, corpo de obreiro. E eu tenho um amor muito grande por essa obra, porque Deus me plantou aqui. Deus me plantou nesse lugar com um motivo específico, e foi aqui que Deus começou a mudar a minha vida, mesmo tendo muito tempo de evangelho. Foi aqui que Deus fez com que meu marido se convertesse, e graças a Deus ele está firme e forte aqui. Essa terra, ela é fértil, e ela é fértil não só com bênçãos materiais, ela é fértil com bênçãos espirituais, porque o material vai ficar aí. Material é bom, gente, mas o melhor é o que a gente recebe a cada dia, porque nós temos visto que este mundo está muito doido, e se a gente não se apegar com Deus verdadeiramente, a gente sucumbe. E sem mais demoras, eu estava ali na hora que o Eric estava cantando, Deus ministrou algo no meu coração que não tem nada a ver com a minha palavra, mas Deus mandava eu falar: não suba nesse altar em pecado, não suba nesse altar desconcertado. Sabe por quê? Porque aqui tem fogo, e não é fogo estranho. Eu estava ali orando e falando: Deus, não me faça subir se o Senhor não estiver comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu posso falar problema. Jesus, o fogo do céu vai inundar o seu coração. Então não suba aqui errado, não suba aqui desconcertado, não suba aqui em rebelião com a sua liderança. Nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais tempo para isso. Jesus está na nuvem. Tudo que está acontecendo no mundo de política, a morte do Papa, tudo está escrito em Apocalipse. Jesus está voltando. A Bíblia vai falar: aquele que está limpo, se limpe mais. E aquele que está sujo, é porco mesmo, pode rolar na lama. Não é tempo, não é tempo, não é tempo. Amém, igreja? Deus tem ministrado uma palavra no meu coração e tem falado comigo poderosamente, e eu queria compartilhar com a igreja. Eu queria pedir à igreja para se colocar sobre os seus pés e abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluia, Deus é muito bom. Primeiro dia do ano eu pregando. É só Deus para fazer isso. E a pastora me manda a mensagem, depois ela manda um coraçãozinho, tipo assim, né? Postei e saí correndo. Ai, amém, glória a Deus. Todos acharam? Gente, redobre sua atenção. Eu queria pedir para vocês redobrarem a atenção de vocês para a palavra de Deus, não só para mim, porque eu sou um vaso, e Deus, ele pega a água do vaso e joga. O vaso aqui, ele pode quebrar, ele pode virar pó, ele pode virar qualquer coisa. O que é importante é quem manuseia e a água que ele joga. Então tira os olhos de mim e coloca os olhos na palavra de Deus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi.
E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo o anjo, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a igreja pode se sentar. Irmãos, nós evangélicos, a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre Maria, visto que a igreja católica, ela tem uma veneração por Maria. Só que a gente tem muito que aprender com essa mulher. Adorar, a gente adora a Deus. Mas ela entrou na Bíblia, ela se tornou mãe de Jesus. E Jesus é o ser, é a coisa, é tudo que o cristianismo tem de mais importante. Nós não adoramos Maria, mas nós podemos aprender muito com essa mulher que foi escolhida. Tem 2 livros que relatam sobre o nascimento de Jesus. Mateus, ele fala, mas fala de uma forma mais curta. E Lucas, ele vem com uma narrativa mais completa sobre o nascimento de Cristo. Mateus, ele descreve mais sobre o ponto de vista de José. E Lucas, ele vai falar mais sobre o ponto de vista de Maria. E voltando um pouco para a gente entender por que Jesus teve que vir. E esse vir, a gente tem que entender que para Deus nos salvar, Ele teve que enviar Jesus na nossa frequência. Pensa numa frequência. A nossa frequência é muito baixa e a de Jesus é muito santa. Então, Deus de lá, Ele tinha que enviar alguém para se rebaixar a nossa frequência. E isso é muito sério quando a gente entende. E a gente fala bem assim, mas isso é muito normal. Não, a gente tem dificuldade em baixar na frequência dos outros. Das outras pessoas, para poder entender o que aquela pessoa está passando. Muitas das vezes a pessoa está passando por um momento de depressão e a gente tem dificuldade de baixar naquela frequência e falar: me dê a mão que eu vou te estender. Então isso que Jesus faz por mim e por você é muito sublime. Deus agora, Ele vai enviar o seu Filho, que é tão santo, que para Ele vir aqui nos salvar, Ele não podia vir na santidade dEle, porque senão Ele fulminaria todo mundo. Então Ele teve que vir na nossa frequência humana, para nos salvar. Por quê? Porque quando Adão e Eva, eles desobedecem à ordem de Deus, e eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora Deus, Ele tem que entrar com um plano, e era o plano de salvação. Então neste dia lá no Jardim do Éden, Deus já vira e fala: nascerá de ti aquele que esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa promessa da vinda de Jesus foi lançada lá no Jardim do Éden. E aí a gente vai ver toda uma construção para que esse propósito viesse a tomar forma e vir na terra.
E se você entra aqui e sai daqui para você ver os pastores, ou me ver, ou ver os diáconos, a gente está errado. A gente tem que mudar a nossa concepção. Nós estamos aqui primeiramente porque Jesus Cristo está aqui. Ele é maior do que todas as coisas. E por nós servirmos a Ele, Deus se manifesta nesse lugar. Saia da sua casa todos os dias vindo querer ver Jesus. E ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vai ver que houve várias profecias sobre a vinda de Jesus. E Deus, Ele tem uma característica que eu acho fantástica, que Ele nunca chega com a promessa pronta. Ele vai te dando a promessa, a profecia, ao pouco, à medida que a gente vai ganhando maturidade. Aí Deus, Ele vai melhorando, Ele vai se revelando na promessa dEle, porque o nível da nossa maturidade determina o nível da promessa que Deus vai fazer conosco. Isso é bíblico. A gente vê Deus fazendo isso com Abraão. Abraão, sai da sua terra, por um lugar que eu não vou. Abraão, agora sai da sua terra que eu vou te fazer grande. Abraão, sai da sua terra que eu vou te fazer grande e vou te dar um filho. Abraão, sai. Ele vai aumentando. O nível que você cria um relacionamento com Deus, que você vai amadurecendo, Deus, Ele vai aumentando o nível daquilo que Ele tem para você. E Deus, Ele só não nos dá a estrutura para receber a promessa, o propósito. Mas Deus também, Ele vai estruturar as pessoas e o ambiente para preparar. Ele prepara o ambiente para o recebimento dessa promessa. Ele prepara o ambiente, Ele prepara pessoas, Ele prepara o local, Ele prepara o Bijan fala, eu esqueci, o recurso financeiro. Ele vai preparando tudo, para quando chegar o propósito, tudo está de acordo com a vontade dEle. Então a gente vai vendo ao longo do Antigo Testamento, que Deus começou a usar alguns profetas. Isaías 7,14 vai falar sobre a identidade de Cristo. Vai falar, a virgem ficará grávida e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está falando, eu estou enviando meu filho, mas sou eu que estou indo aí em forma humana para poder salvar vocês. E aí quando ele apresenta para José, no sonho, ele vai falar, olha, Maria vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de Jesus, que quer dizer Iavé. E Iavé quer dizer Deus conosco. Então Jesus é o Deus soberano conosco aqui na terra. Isaías 9:6 vai falar sobre os atributos de Jesus: Rei, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53 vai falar sobre o chamado. Ele vai vir para servir, mas nessa servidão ele vai sofrer. Ele vai ser rejeitado. E aqui eu poderia falar muita coisa, mas eles rejeitaram a Jesus, sabe por quê? Porque ele não tinha a aparência que eles desejavam que Jesus tinha. Ele foi rejeitado, porque Isaías 53 vai dizer que nele não havia nada que pudesse fazer com que as pessoas sentissem algo por ele. As pessoas não davam nada por ele. Jesus foi rejeitado por causa disso, porque ele não tinha aparência. Que as pessoas que esperavam o Messias, que escutavam a profecia, queria que ele tivesse. E se você parar um pouquinho, essa não é o caminho da palavra. Quantas das vezes a gente não faz isso? A gente não rejeita o chamado da pessoa, o legado da pessoa, porque ela não tem a aparência que nós queremos que ela tenha. E Miqueias 5:2 vai falar sobre o local e a geografia do nascimento de Jesus. Zacarias 9:9 vai falar sobre os paradoxos divinos. E aqui também dá outro estudo muito profundo.
Jesus, mesmo sendo rei, ele veio para servir. Mesmo ele sendo grande, ele andou num jumento. Jesus, mesmo tendo tudo, ele abriu mão da sua glória. E é aquele negócio que você tem que se humilhar para ser grande. Esses são os paradoxos divinos. Que você tem que perder para ganhar. Esses são os paradoxos divinos que ninguém entende. Salmo 22, capítulo 16 a 18, vai dar todos os detalhes sobre a crucificação. Então, todos naquela época esperavam o Messias. Todos os judeus naquela época esperavam o Messias. E agora Mateus, ele começa a sua exposição sobre o nascimento de Jesus de uma forma interessante. E ele fala sobre a genealogia. Porque Mateus, ele escreve para os judeus. E genealogia para os judeus é algo muito interessante, eles se preocupam muito com isso. Só que quando a gente chega no versículo 17, ele vai falar um pouco de uma forma mais sucinta. E isso chamou minha atenção. E ele fala assim, desde Abraão até Davi. Aqui representa a liderança patriarcal, até a liderança dos juízes. Desde Davi até o exílio da Babilônia, representa a liderança dos reis. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, representa a dominação dos gentios na terra. Ou seja, até aqui, toda a liderança foi humana, mas agora viria aquele que não é daqui, que seria o Senhor de tudo, que seu reinado não tem fim, e é Ele que governa a minha e a sua vida, não importa a situação. Porque se você for ver, a situação daquela época não era muito diferente da nossa. Mas é Ele que governa a minha e a sua vida. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é dono da terra, Ele é dono do mar, Ele é dono da igreja, Ele é dono dos instrumentos, Ele é dono de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus pelo seu reino estabelecido na terra. Alguém pode glorificar pelo reino de Deus estabelecido na terra? Oh, aleluia! Agora o anjo, ele vai aparecer para Maria. Sabe o que é o mais interessante? É que Maria, ela não precisou de fazer nada mirabolante. Maria não precisou de fazer nada mirabolante para que o anjo fosse até ela. O texto vai nos revelar que Deus enviou o anjo até ela. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus. E sabe o que eu fiquei pensando? Que se for enviado por Deus, a concorrência também envia, né? Tem que ficar esperto com a voz que a gente ouve. Que tem anjo aí que não é de Deus não, é da concorrência, voz de engano. Você está achando que você está abafando. Só que quem está te revelando não é o anjo do Senhor. Presta atenção nisso. Deus enviou o anjo até a casa de Maria. E eu fiquei me perguntando, o que Maria tinha de diferente que as outras virgens daquela época não tinham? Porque com certeza naquele local tinha outras pessoas que eram virgem. E Deus foi ministrando algumas coisas ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. O texto vai começar assim, e no 6º mês, ou estando Isabel, sua prima, no 6º mês. Deus aqui, Ele está dizendo que Ele já havia preparado o ambiente, pastora. Deus aqui está dizendo que Ele já tinha inserido as pessoas que deveriam participar do projeto divino. Deus aqui está dizendo que Ele já tinha colocado nessa situação todo mundo que deveria participar, o ambiente que deveria participar e quem deveria saber. E agora Ele começa a avançar, a dar andamento para a execução do seu propósito. Maria, ela estava
na geografia certa, no local certo. No versículo 26 vai falar que o anjo Gabriel foi até uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E aqui sabe o que é muito interessante? Porque nós temos mania de achar, porque toda a igreja é de Deus, e tem muita igreja de Deus, que muito local manifesta a glória de Deus, e tem local que manifesta também a glória de Deus. Nós temos mania de achar, porque tem locais que tem a presença de Deus, que a gente pode ficar pulando de igreja em igreja. Só que Deus, Ele coloca no ambiente certo, para o propósito certo. Se Deus te plantou aqui, fica aqui. A gente está querendo sair do ambiente que Deus nos plantou. Sabe por quê? Porque Nazaré, no hebraico, ou no grego, no hebraico, quer dizer o escondido, o que é guardado. Mesmo que aos olhos de muitos, aquele lugar fosse um lugar hostil, mesmo que muitas pessoas não gostassem de estar naquele lugar, ou mesmo se algumas pessoas se incomodassem em estar naquele lugar, foi ali que Deus guardou Maria. Não é o lugar, é quem está te guiando. O problema nunca está com o lugar. Geralmente, 100% das vezes, o problema está conosco. Vale a pena permanecemos no local aonde que Deus nos plantou. Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus, Ele não trabalha de qualquer forma. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Tá sofrendo? Permanece. Tá ruim? Permanece. Não tá no seu gosto? Não é para te agradar, é para te salvar. Permanece. Isso é duro. Vai fazer a vontade do Senhor, é duro. Se alguém te falou que é fácil, essa pessoa te enganou. Porque vai ter atrito. São pessoas difíceis, iguais a mim e igual a você. Permanece. Permanece. Quer viver o propósito? Permanece. Quer que Deus te veja? Permanece. Agora a Bíblia vai falar que Maria, vai falar assim, uma virgem desposada. E no final, ele fala o nome de Maria. E as características relatadas aqui, elas são de extrema importância. Até a ordem que a Bíblia relata essas características. E como já foi escrito, todos nós sabemos, ou a gente sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, E então quando você vai procurar um pouco a raiz de algumas palavras, às vezes o que Deus quer falar conosco na Bíblia fica um pouco mais claro. Então, quando o anjo ele aparece para Maria, tem um mistério aqui naquilo que ele fala. Quando Deus envia o anjo até Maria, tem um mistério nessa situação. Então, quando o anjo vai até Maria, é mais ou menos Deus falando assim, vai naquele lugar, que eu escondi uma moça virgem. E a raiz da palavra virgem aqui não é só virgem de pura, é virgem e de boa fama. Porque tem muita virgem aí que não tem boa fama, não. Tem gente que é virgem, mas a conduta parece que não é. Não precisa. Na verdade, tem que ser virgem, mas tem que ter boa fama. Ou seja, vou traduzir. Todo mundo pode estar fazendo tudo, mas você tem se separado. Você está aqui hoje, você é uma virgem, espiritualmente falando, mas você está com boa fama,
E não é para mim não, é para o céu, porque quem está vendo é Deus. Eu mesmo não estou nem aí. Quem está falando aqui é Deus. Ó, vai lá, num lugar lá chamado Nazaré, aonde eu escondi uma pessoa, que ela é virgem, está no padrão, mas ela também tem boa fama, ela não está se corrompendo. E a gente tem que ter em mente que Maria, ela tinha entre 14 e 16 anos, aos nossos olhos aqui, porque na cultura deles não, Maria era uma criança, uma adolescente. Mas Maria, ela não fazia o que todo mundo fazia. Tinha muitas virgens naquele lugar, mas com certeza a conduta delas não era a conduta de virgem. E isso é muito sério, porque quando o anjo chega para ela e fala: achaste graça. Aqui o achaste quer dizer, Deus estava procurando. E Deus estava procurando algo e alguém. E quando ele encontrou, graça quer dizer que ele ficou feliz. Então era porque estava difícil. Se Deus ficou feliz porque achou uma que estava no padrão, é porque estava difícil. Então Deus falou com o anjo assim: olha só, vai lá naquele lugar que tem uma moça que é virgem, que ela não está se corrompendo. E quando eu achei isso nela, eu fiquei feliz, porque está difícil de achar. Deus se alegrou com Maria. É triste dizer que hoje nós cristãos evangélicos temos dificuldade em largar coisas para alegrar o coração de Deus. Suelen, mas você está falando de pecado? Não, sabe por quê? Porque pecado é uma obrigação. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero ser médica. Para eu ser médica, eu tenho que seguir o conselho. E o conselho de medicina tem lei. Eu tenho que usar a roupa branca. Eu tenho que usar o estetoscópio aqui. Estetoscópio aqui. Eu tenho que usar o jaleco. O tênis, o sapato, sei lá, é de norma de segurança. Aí as pessoas vão olhar para a pessoa passeando assim, vai falar, é uma médica. Então, eu não preciso te falar que para você se denominar cristão, tem regra, tem roupa, tem linha, tem norma. E a norma não é minha, a norma é do céu. Aí a pessoa quer se dizer cristão e andar igual mundano. Não estou falando de pecado. Eu acho que para gente que é cristão, nós já pulamos essa fase. Eu estou falando de fazer aquilo. De você sobrepor, de você fazer algo a mais para alegrar o coração de Deus. E quando você fala que você tem que fazer algo, você fala bem assim, mas não é pecado. Eu não estou falando disso. O que você está fazendo a mais para chamar a atenção de Deus sobre a sua vida? Porque primeiro você tem que estar no local certo. Segundo, você tem que ser virgem, puro. Terceiro, você tem que ter boa fama. E isso aqui quer dizer, a pessoa que ela é virgem, ela nunca foi tocada por um homem. Ela não se corrompe. Ela não flerta com outra pessoa. Ela tem boa fama. Com que nós temos flertado que não está agradando o coração de Deus? Isso é sério. Nós estamos aqui, nós somos virgens. Mas por que Deus está falando isso conosco? Que nós estamos flertando com o mundo, nós estamos abrindo espaço para as coisas do mundo, nós estamos misturando com as coisas do mundo, e aí Deus fala, é virgem, mas está adulterado. Maria, ela fazia
o que ela tinha que fazer como uma noiva. Ela se mantinha pura, mas além de se manter pura, ela ainda fazia mais. O texto vai nos falar que ela era desposada. Maria, ela era comprometida em um noivado com José. José e Maria eram noivos, todos nós sabemos. E o noivado a cultura, né, daquele país é diferente do nosso noivado aqui. E noivado em hebraico quer dizer santificado e separado. E o noivado para aquelas culturas de lá, ela é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que se você desfizer o noivado é um divórcio. Então, eu vou explicar um pouco. Quando vocês firmam um contrato de noivado, você está falando que você já é casado, só que vocês não têm relação. A mulher, a noiva agora, ela vai para casa. Só que ela vai para casa. E a parte dela do noivado, ela fica 1 ano na casa dela. A parte dela no noivado é se manter pura. A parte dela no noivado é não deixar homem tocar nela. A parte dela no noivado é ela manter a fama dela. Porque um bom nome é um bom nome. E a parte do noivo, ele ia para casa, ele preparava a casa. E quando chegava a época designada para ele voltar e buscar a sua noiva, ele vinha, buscava a noiva, levava a noiva para a casa dele para festejar as bodas do noivado. E passando a festa de bodas, ela ficava na casa dele e ali eles contraíam o matrimônio. Então todo mundo tem um dever nesse noivado. E agora eu vou te falar. Jesus como nosso noivo, ele veio, morreu na cruz, fez o contrato de noivado comigo e com você. Ele está cumprindo a parte dele. Ele foi, está preparando o lugar. E você está fazendo a sua parte? Está permanecendo puro? Está permanecendo intacto? Gente, eu falo e repito, nada a ver é o que vai mais levar crente para o inferno. Tem nada a ver. Assinado Satanás. Se te faz feliz, está tudo bem. Assinado capiroto. É desse jeito. Deus conhece seu coração. Nossa, esse daqui é Satanás, demônio, não sei o que, assinando junto. Ei, é puro. Puro não tem mistura. Virgem é pura. Pura não tem mistura. Mas Sueli, eu estou no mundo, tudo bem, mas o mundo está em você? Tem uma diferença. E essa palavra é difícil. Porque quando Deus falou ela comigo, eu falei, opa. Vamos orar. Vamos mudar. Vamos tomar atitude. Deus, ele está fazendo a parte dele neste contrato. E você e eu, nós estamos fazendo a nossa parte com maestria? Maria estava no momento certo, Maria estava no tempo certo, e o mais importante é que ela estava da forma correta. E quando o anjo se apresenta para Maria, ela não pensa em mais nada. A única coisa que ela pensa aqui é se ela estava, como ela iria gerar. Ela não estava pronta, ela não se sentia apta para o propósito. Só que quando Deus quer que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas, quando a gente está na posição certa, no local certo, da forma correta, quando Deus decide inserir alguém no plano dele, se for preciso, ele pula fase. Deus insere pessoas, ele pula fase, ele prepara o ambiente, ele muda o sentimento.
E os céus hoje me autorizam a falar para vocês que quem for para entrar nesse propósito, quem for para ficar no propósito, o que ele tiver que fazer para que o propósito dele se cumpra na terra, ele vai fazer ao seu favor. Mas fique na posição. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando ela pergunta como se dará isso, é como se Deus estivesse falando: faz a sua parte, porque essa outra parte aí é comigo. É o poder do Altíssimo que vai fazer o resto. É o poder do Altíssimo. Quando o anjo fala com ela, o poder do Altíssimo te envolverá. Aqui tem algo muito grande. Ele está falando: Maria, eu vou te envolver, eu vou te proteger, eu vou te capacitar, eu não vou te deixar na mão. Você está coberta por mim, você está descansando debaixo das minhas asas. Eu estou colocando você no propósito, mas eu vou estar com você por toda a trajetória. Porque nunca é sobre nós. Tudo é sobre Deus. E a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque tudo é sobre Deus. Mas é a nossa posição que faz com que a gente participe daquilo que Deus quer fazer na terra. Maria, ela não pensou duas vezes. Ela falou: faça conforme o seu querer. Maria, ela sabia de tudo que ela poderia sofrer. Ela poderia ser apedrejada até a morte. Ela poderia ser deixada por José. E se nada disso acontecesse com ela, pela profecia, o filho dela ia morrer e ia sofrer. E eu penso Maria dando banho em Jesus e falando: vai morrer. Eu penso em Maria colocando Jesus para dormir, falando: vai morrer e vai sofrer e está chegando. Mas eu creio que o poder do Altíssimo vai me envolver e vai me dar graça. Porque quando Deus te coloca no propósito, Ele te dá graça para suportar. Maria, ela não se importou e abriu mão de tudo para viver o que Deus queria. Maria também, ela era equilibrada. Muitas das vezes a gente se machuca porque a gente compartilha algo muito profundo em ambientes muito rasos. Aquilo que é profundo dentro de nós deve ser reservado para aqueles que nos conhecem profundamente. Eu vejo dois textos falando que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Tudo aquilo que era lançado sobre Maria, ela guardava no coração dela. E Maria, ela foi escolhida pela capacidade, pelo equilíbrio, por estar no lugar correto, na posição correta, da forma correta. Mas como eu falei no início, ela estava desposada de José. Tinha outra pessoa aqui. E a Bíblia vai dizer que quando José fica sabendo que ela está grávida, sem ter contato com ela, agora ele pensa em deixar Maria. E a Bíblia vai falar que ele pondera sobre essas coisas. E isso é muito forte, porque situações extremas, a gente não pode tomar decisões no calor das emoções. Tem situações que mudam toda uma trajetória. Então a gente não pode tomar decisão no calor da situação,
Porque muitas das vezes, quando a gente age pela emoção, a gente pode colocar em risco todo um propósito. E o propósito não é sobre mim, sobre você. O propósito é sobre Ele. José agora, diante de uma situação complicada, ele começa a ponderar. E quando ele começa a ponderar, eu creio, porque por ele conhecer a Deus, ele deve ter questionado. Porque traição era algo muito sério, mas naquela época era muito mais sério. E agora a gente vai ver que quando a gente está alinhado no propósito de Deus, nós não damos um passo sem ter a certeza que Deus está nos direcionando. Porque quando a direção é de Deus, Ele garante o que vai acontecer comigo e com você. E o mais certo, humanamente falando, era ele deixar Maria. Mas agora o anjo vai aparecer para ele num sonho. E vai mostrar para ele que ele também faz parte do propósito. Apesar de todo o orgulho da situação, José, ele soube discernir a voz de Deus falando com ele. Ele vai falar assim: José, filho de Davi, não temas em receber Maria. E quando o anjo em sonho fala José, filho de Davi, ele está falando assim: ei José, você, eu não errei. Eu escolhi você junto com Maria. Não é ela sozinha, é você e Maria. Eu sei o seu nome todo e foi você que eu escolhi. Não foi aleatório. E quando o anjo aparece para ele e fala: não temas, eu vou traduzir no original para a gente entender. O anjo chega para ele e fala bem assim: não fuja do que é para você fazer. Não rejeite o que eu tenho para você. Sabe por quê, José? O que está nela não é de homem, é algo maior do que você. É algo que vem do céu. Não rejeite aquilo que está em Maria, porque é meu, é meu. É meu, eu coloquei em Maria. E sabe qual é a pior desgraça que pode acontecer com o ser humano? É você impedir Deus de ser Deus na sua vida. Muitas das vezes a gente quer o propósito de Deus, mas a gente quer dentro dos nossos termos. E aí você está falando: Deus eu faço, mas a minha condição é essa. Deus não precisa de nós. A gente rejeita Deus de ser o nosso Deus. Todas as vezes que nós queremos viver o projeto dele, o propósito dele do nosso jeito. E aí quando a gente tem que renunciar às coisas que Deus nos pede, que a gente fala: eu oro, Senhor, eu quero viver os seus sonhos para mim. Aí quando Deus começa a renunciar, você quer mesmo? Então tira isso, então tira aquilo, então tira isso. Você fala: não, pera aí, Deus, eu vou te dar minha lista aqui, porque a minha lista agrada mais o meu coração. E agora José, ele desperta do sonho. E ele faz exatamente como o anjo ordenou. Porque José entendeu que aquilo dali não era um pedido, era uma ordem. Deus não pergunta para ele: ah, José, você quer receber Maria? Não temas. Assim, não temas em receber. E aí José, ele prefere obedecer. E aí ele toma Maria como sua esposa. E isso eu aprendo que Deus está falando para mim, para você. Não insiste em colocar ninguém na sua vida. Não insiste em tirar. Porque quem faz parte do propósito, quem faz parte do projeto, quem faz parte da promessa, Ele mostra. Deus mostrou Isabel, Deus mostrou José,
Deus mostrou os magos, Deus mostrou os pastores. Coloca ninguém não, porque nesse meio aparece Herodes querendo matar o propósito. E a gente tem uma visão muito triste de José, porque a gente acha que José entrou de gaiato no navio. Não, José, ele fazia parte da promessa. José, ele era um homem temente a Deus. Ele era corajoso, ele era forte. Ele era essencial para que tudo se cumprisse. Ele entendeu a parte dele no propósito. Ele entendeu o que ele deveria fazer. E você e eu, a gente já sabe o que a gente faz? A gente já entendeu a nossa parte? A gente já entendeu aquilo que Deus está falando com a gente para a gente fazer? Você tem sido sensível ao que Deus tem falado com você, mesmo não sendo a sua lista de compras? Sabe por que a gente tem dificuldade em entrar no propósito, pastor? Porque a gente acha que o propósito é nosso. O propósito é de Deus. O propósito é de Deus. O propósito é de Deus. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre Ele. É sobre quem Ele quer salvar. É sobre o que Ele quer fazer através de nós. E José agora com alta sensibilidade espiritual. Ele entende que Deus estava falando com ele. A gente está disposto a fazer aquilo que Deus tem falado conosco, porque nunca Deus vai falar algo que vai te agradar. Deus, Ele sempre vai fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque zona de conforto não é lugar de soldado. Talvez soldado raso continue na zona de conforto. E aí quando o irmão, quando José, quando Maria decide fazer algo, a gente fica apontando e falando para Herodes, ó, o menino tá lá. Hoje Deus fala para mim e para vocês: abre mão de tudo aquilo que você projetou para a sua vida. Pega a sua lista, primeiro dia de ano. Rasga a sua lista. Porque eu tenho uma lista. E a lista vem do céu, não vem da terra. Porque quem está sendo gerado é de Deus. Imagina se Jesus falasse assim, ó: eu vou viver só fazendo os milagres, tá, Deus? Eu vou curar, eu vou batizar, eu vou expulsar os demônios, tudo. Mas agora na hora de morrer eu não quero não, porque vai doer. O que ia adiantar um cego ser curado e ir para o inferno? O que ia adiantar um coxo andar para caminhar para o inferno? Mas Jesus, Ele não veio curar, Ele veio nos salvar. E Ele foi até o fim. É muito fácil a gente querer ser ovacionado pela população, pela multidão, pelas pessoas que nos ouvem, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Duro é você fazer o propósito de Deus. Duro é você fazer o propósito de Deus. José agora ele rasga todo o roteiro dele. E sabe o que ele se torna? Ele se torna o protetor da promessa de Deus. Deus, Ele ia mandar na terra ninguém mais, ninguém menos do que o filho dele. E ele precisava de um homem forte para proteger enquanto ele estivesse vulnerável aqui na terra. E ele escolheu José. Depois que José escolhe obedecer, Deus nunca mais falou com Maria. Todas as vezes que Deus direcionava eles agora era somente pela vida de José. José, ele foi a bússola. José, ele foi a ponte entre o céu e a terra.
José foi o protetor de tudo aquilo que Deus tinha e nos enviou. Eu já caminho para o final. Agora, eu acho, pastora e pastor, que eles não tinham nem noção da grandiosidade desse propósito. E muitas das vezes Deus insere a gente nesse propósito para nos salvar. Deus usou José e Maria para trazer Jesus. E através de Jesus, eles foram salvos também por Ele. É muito importante a gente estar alinhado com os céus. Porque às vezes aquilo que a gente abre mão hoje salva a nossa casa amanhã. Você está achando que você está abafando e Deus está falando, eu quero salvar. E quando Jesus não mais precisa de proteção, Deus recolhe José. E José cumpriu o seu chamado com louvor. Isso é bonito, porque ele não começou no oba-oba não, ele foi até o final. E aí Deus recolhe ele. E agora Maria, ela fica só. E Maria, ela fica só e ela fica se equilibrando entre ser mãe do Filho de Deus e ser humilde, entre lavar a louça e cuidar de Jesus. Não era dela, era de Deus. E ela sabia que um dia, eu acho que é o mais difícil para quem é uma mãe, é você entregar seu filho para ele ser rejeitado, cuspido, chicoteado, rejeitado, dilacerado. Não porque ele era culpado, mas porque ele era inocente. Mas eu creio que nessa situação, Maria deve ter se lembrado que o poder do Altíssimo cobriria ela e daria condição dela passar por tudo isso. E mesmo Maria, com tudo que ela teve que renunciar, ela foi até o final. Ela foi até o final. Ela foi até o final e falando: Deus, me ajuda a chegar no final do terceiro dia, Deus. Chamados profundos não pode ser dado para pessoas rasas. Não tem como você viver no raso e querer que Deus faça o profundo com você. Isso é muito sério, porque nós levantamos as mãos aqui quase todos os dias falando que nós queremos parecer mais com Jesus. Mas ao mesmo tempo que nós, e eu me incluo nisso, levantamos a mão e falamos que ainda que seja a dor que nos una a Deus, nós queremos ficar em casa assistindo Domingo Espetacular. Como diria meu chefe, meu ex-gerente, a gente quer capinar sentado e quer colher. Igual o irmão que capina em pé todos os dias desde as 5 horas da manhã. O chamado não era sobre Maria e o chamado não era sobre José. O chamado era sobre Jesus. O chamado era sobre a salvação. O chamado era sobre transformar almas. E Deus hoje está falando comigo e com você. Deus está falando com a IMS Serra. Eu preciso de Josés e Marias que estejam dispostos a largar suas listas, que estejam dispostos a largar tudo aquilo que você quis, para viver aquilo que Deus, o céu, quer para nós. Que Deus nos capacite com
de salvação, de transformação para outras vidas neste lugar. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, eu queria que oh, se vocês você fechassem os descer olhos e fizer e fosse os ministrado por grandes esse louvor feitos novos, e começasse a pensar assim como eu pensei, que até hoje eu tenho ido para Deus falando com Ele: Pai, eu quero isso. Pai, eu quero desse jeito. Pai, eu quero viver isso. Mas que você agora, dentro de você, se essa palavra entrou no seu coração, se você hoje está disposto a viver os planos do Senhor sobre a sua vida. Mas, Sueli, é difícil deixar certas coisas. Mas o Espírito Santo, Ele vai te dar força. Porque a partir do momento que você se posicionar, o poder do Altíssimo vai te cobrir, para te dar graça, para viver aquilo que Deus quer que você viva. E talvez você salva a sua casa. Você que sentiu essa palavra no seu coração, eu convido você para vir aqui na frente, para receber uma oração. Deus hoje quer ativar chamados. Deus hoje quer posição. É só dia 1º do ano e Deus conta comigo e conta com você. Deus procura pessoas que não queiram viver no raso com Ele. Deus procura pessoas que querem viver no profundo e o espetacular. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Sai do seu lugar, vem aqui na frente receber oração. Fere meu Você que quer coração. proteger o propósito de Deus, sai do